Biografia de Adoniran Judson, capítulo 2, Quebra-cabeça. Aos 9 anos de idade, Adoniran Judson abaixou a pena de ganso com a qual escrevera e pegou a garrafa de areia. Espalhou a areia com suavidade sobre o papel, selando a tinta. Quando a tinta estava seca, ele colocou a areia de volta na garrafa com cuidado e dobrou o papel. Colocou o papel em um envelope, lacrou com cera e saiu de casa em silêncio. Sorriu com alívio quando contornou o grande olmo em frente à igreja e percebeu que dessa vez sua irmãzinha Abigail não o havia seguido. Adoniran imaginou que ela provavelmente estaria brincando com sua outra irmãzinha Mary. Enquanto caminhava pela rua empoeirada, Adoniran sentia o envelope no bolso das calças de lã. Ele estava em uma missão secreta, uma missão que esperava deixá-lo famoso. Quando chegou ao armazém geral, subiu de forma firme os 3 degraus de madeira que levava à porta. Ele parou no topo das escadas para se certificar de que ninguém da congregação de seu pai, além do carteiro, estivesse lá dentro. Felizmente, apenas um fazendeiro e seus 2 filhos, que Adoniran não conhecia, estavam na loja. Ele entrou na loja e foi até os fundos onde ficava a agência dos Correios. Colocou o envelope no balcão. "Gostaria de mandar isso para Boston, senhor", ele disse educadamente. "Boston, é? E o que um jovem como você estaria querendo com alguém em Boston?", perguntou o agente dos Correios. Depois de ler o endereço no envelope, ele acrescentou com uma risada: "Um editor de jornal, é? Tem alguma coisa acontecendo nessa cidade que eu deveria saber?" Ele estendeu a mão e despenteou o cabelo castanho e encaracolado de Adoniran. Adoniran sentiu-se corar. Ele não imaginara ter de se explicar para o agente dos Correios. Naquele momento, a porta se abriu e vários homens entraram na loja. "Você ainda tem um pouco daquela cidra de maçã, Jonas?", um deles perguntou em uma voz estrondosa. Para o alívio de Adoniran, o carteiro voltou a sua atenção ao outro homem. "Claro que sim, eu já vou trazer para você", disse ele ao homem, colocando a carta no balcão e sorrindo para Adoniran. "Pode considerá-la entregue, rapaz", disse ele. "Agora não se esqueça de dar os meus cumprimentos ao seu pai. Ele pregou um ótimo sermão no último domingo." Adoniran assentiu de forma educada e saiu pela porta para o ar de outono que soprava. Enquanto caminhava para casa, esperava que o inverno não chegasse tão cedo. Os 2 últimos invernos, de 1795 e 1796, foram particularmente duros para a cidade. Embora Adoniran gostasse de brincar na neve, às vezes ela caía de forma tão intensa que não conseguia chegar à escola. E mais do que qualquer outra coisa, Adoniran gostava de ir à escola. "Adoniran, é hora do jantar", ele ouviu a mãe chamar mais tarde naquele dia. Adoniran largou o livro que estava lendo e correu para a cozinha. Era quarta-feira, significava que sua mãe havia assado um grande pedaço de carne na lareira. O aroma saboroso da carne cozida o envolveu quando entrou na cozinha. Quando se sentou à mesa, ele teve um vislumbre de algo branco na mão de seu pai. Adoniran ficou paralisado de terror. Era a carta que ele havia postado 2 horas atrás. "Isso pertence a você?", seu pai explodiu, agitando a carta no ar. "Sim, pertence", gaguejou Adoniran. "Do que se trata?", perguntou o pai, mudando para o tom de voz controlado que Adoniran aprendera há muito tempo que significava problema. "É a resposta para o enigma semanal. O senhor sabe, o que sai no jornal toda semana. Eu o resolvi e estava enviando a resposta." "Mas esses quebra-cabeças são para adultos, não para meninos de 9 anos", disse seu pai. "Abra e deixe-me ver que tipo de tolo meu filho mais velho estava prestes a fazer de si mesmo. Foi bom que o carteiro tenha tido o bom senso de não a enviar sem minha permissão." Com as mãos trêmulas, Adoniran pegou o envelope de seu pai e rompeu o selo. Ele desdobrou o papel que tinha escrito de forma tão esperançosa no início da tarde: "Leia em voz alta para mim. Essa é a última vez que você tenta fazer qualquer coisa pelas minhas costas, meu jovem", rosnou o pai. Adoniran leu em voz alta a carta que escrevera ao editor, explicando a solução do enigma da semana. Ele prendeu a respiração quando terminou, esperando ouvir o que seu pai diria. "Dê-me o jornal", ordenou o pai. Adoniran correu até o quarto que dividia com seu irmão mais novo, Eunatan, para pegar o jornal. Feliz por estar fora da presença de seu pai, ainda que por um momento.
Ele pegou o jornal de cima de sua cama e caminhou com medo de volta à cozinha. Aqui está, senhor, disse ele entregando o jornal ao pai. O senhor Judson leu o quebra-cabeça e comparou com a resposta do filho de 9 anos de idade. Ele repetiu o processo uma segunda e uma terceira vez. Ele finalmente disse, abaixando o jornal e olhando para o fogo na lareira por alguns instantes. Adoniran esperou que ele dissesse algo mais. No entanto, o único som da sala era o crepitar do fogo e a tossezinha ocasional de Mary, aniada no berço do canto do cômodo. Depois do que pareceu o mais longo minuto da vida de Adoniran, sua mãe disse por fim com uma voz alegre demais: "Marido, você me faria a gentileza de cortar a carne? Assim poderemos começar a comer. Eu cozinhei algumas lindas cenouras que a senhora Grade trouxe esta manhã. Não foi gentil da parte dela? Dê-me a faca", respondeu o pai de Adoniran. Depois do jantar, o pai de Adoniran leu uma passagem da Bíblia, como sempre fazia, e então as 3 crianças foram dispensadas para cumprir as tarefas de limpeza. Adoniran esvaziou a água que estava esquentando sobre o fogo em um grande balde de madeira e começou a lavar os pratos. Abigail, que mal dissera uma palavra durante toda a refeição, secou os pratos e colocou-os com cuidado no aparador. Eunatan, de 4 anos, guardou os pratos com exceção da louça quebrável, que Adoniran colocou na prateleira acima do armário da despensa. Nenhuma outra palavra foi dita sobre a carta. E quando Adoniran se enfiou ao lado da cama de Eunatan naquela noite, ele se perguntou qual seria o castigo por enviar uma carta sem a permissão do pai. Na manhã seguinte, nada mais foi dito sobre a carta, e Adoniran ficou mais nervoso que nunca. Por fim, quando chegou da escola, o pai chamou Adoniran. "Vem aqui." Adoniran entrou na sala de estar, onde o pai estava sentado na poltrona de couro marrom ao lado do fogo. Disse seu pai: "Eu tenho algo para você." Adoniran olhou espantado quando seu pai lhe ofereceu um livro. "Comprei um livro de quebra-cabeças para você. Quando terminar, eu vou comprar um mais difícil." Adoniran pegou o livro, incapaz de pensar em uma única coisa para dizer. "Você é um menino muito inteligente", continuou seu pai. "Sua mãe e eu sabemos disso desde que você aprendeu a ler quando contava 3 anos de idade. Treine a mente, filho, e você será um grande homem algum dia." "Sim, senhor. Obrigado, pai." Gaguejou Adoniran, mal conseguindo receber tão grande elogio do pai. "E mais uma coisa. Vou matricular você na escola de navegação do Capitão Morton. Você gostaria disso?" "Sim, senhor, gostaria muito", respondeu Adoniran, querendo mais que qualquer coisa fugir para seu quarto, onde poderia ficar sozinho e pensar. Já no quarto, Adoniran sentou na cama e pensou sobre as coisas que o pai lhe tinha dito e sobre as que não tinha dito. Ele não dissera nada sobre o quão bem Adoniran tinha respondido ao enigma do jornal, mas pela reação do pai, decidiu que ele deveria ter se saído razoavelmente bem. E o que seu pai dissera sobre ser inteligente era verdade. Todos na escola sabiam disso. Os outros alunos o haviam apelidado de Virgílio, pela velocidade com que ele podia ler e escrever em grego e em latim. A aritmética era tão fácil que ele conseguia descobrir todas as respostas antes mesmo de o professor terminar de explicar a lição para o resto da classe. Ele podia numerar os 13 estados e suas capitais, e era capaz de recitar todo o discurso inaugural de George Washington de cor. Apesar disso, as palavras de seu pai o surpreenderam. Será que ele, Adoniran Judson, tinha o que era preciso para ser um grande homem? E o que tornava um homem grande? Ser um pregador como seu pai? Ou quem sabe um professor como o mestre Dodge? Ou um capitão do mar como seu avô? Adoniran não sabia. Fiel à palavra, Sr. Judson matriculou Adoniran na escola de navegação que ficava nas proximidades de Salem, a cidade mais rica da Nova Inglaterra. Adoniran adorava frequentar a escola, onde aprendeu a usar o sextante para fazer leituras do sol e das estrelas e traçar sua posição, além de ler mapas marítimos para que os navios não encalhassem. No entanto, ainda mais que a escola, ele amava estar em Salem. Quando seu pai ia visitá-lo, eles caminhavam juntos, observando como as cargas exóticas do porto distante da China e da Europa eram descarregadas. Enquanto observavam papagaios de cores brilhantes das ilhas Malay,
agitavam as asas na brisa suave ou se empoleiravam nos ombros de seus donos, e o cheiro das especiarias desconhecidas enchia o ar. 3 semanas depois de Adoniran começar a frequentar a nova escola, um desastre atingiu a sua família. Sua irmã Mary, de 6 anos, morreu. Ela havia ficado doente por várias semanas e no final enfraquecera tanto que ela parou de respirar. Todas as crianças da família Judson ficaram tristes com a morte dela. No entanto, ninguém ficou mais triste que Adoniran. Fazia pouco tempo que ele estava prestando mais atenção aos sermões do pai e sabia que, de acordo com a opinião dele, os filhos, até mesmo os pequenos bebês, deveriam tomar a decisão de se tornarem cristãos ou seriam condenados ao inferno. Enquanto olhava para a pequena irmã de vestido branco, deitada em um caixão de madeira, Adoniran se perguntava como Deus seria tão cruel a ponto de mandar uma irmã inocente para o inferno. Algo sobre isso não parecia estar certo, e embora tivesse muito medo de discutir o assunto com o pai, em segredo ele não queria mais nada com o Deus pregado pelo pai de forma tão apaixonada na igreja nas manhãs de domingo. Assim que Mary foi enterrada, o Sr. Judson ficou doente. Ele ficou tão doente que o médico lhe disse que se ele não descansasse, ele também morreria. Então o pai de Adoniran passou 6 meses se recuperando em Saratoga, Nova York. No entanto, quando ele voltou, ele não estava muito melhor. Como não havia maneira de cumprir todos os deveres como pastor, em 22 de outubro de 1799, ele renunciou ao cargo eclesiástico. Com o início do novo século, a família Judson se viu em uma situação precária. Eles se mudaram para Braintree, vários quilômetros ao sul de Boston, onde o pai de Adoniran acreditava poder encontrar trabalho. Na verdade, ele encontrou um emprego, mas pagava tão pouco que Abigail Judson, mãe de Adoniran, viu acabar com rapidez o orçamento familiar, apenas 1/3 do dinheiro que seu marido ganhava na cidade anterior. Contudo, de alguma forma, a família Judson conseguia juntar dinheiro suficiente para manter os 3 filhos na escola. Adoniran continuou a ofuscar seus amigos na área acadêmica. Em 1797, houve grandes celebrações em Braintree, hoje chamada Quincy, quando um agricultor e advogado da cidade foi eleito presidente dos Estados Unidos. Adoniran e seu pai muitas vezes passavam pela fazenda onde John Adams crescera. Ao fazê-lo, a conversa era sempre a mesma. Se John Adams pôde fazer algo grande de si mesmo, Adoniran Judson também poderia. A família Judson lutou em Braintree por 2 anos até a recém-estabelecida terceira igreja congregacional de Plymouth, Massachusetts, oferecer ao reverendo Judson seu pastorado. O pai de Adoniran se sentia muito melhor agora e aceitou o convite com boa vontade e decolou a família para Plymouth. Adoniran, agora com 14 anos, amou a cidade nova, com a movimentada população de 35 mil pessoas. No subdesenvolvido lado leste da cidade, seu pai comprou um terreno que descia até o mar, onde a família construiu uma maravilhosa casa nova. A família estava vivendo na casa havia apenas alguns meses, quando o próprio Adoniran ficou muito doente. Passou-se 1 ano antes que ele pudesse se levantar de novo e voltar à escola. Era 1803 e Adoniran estava determinado a realizar todos os trabalhos escolares perdidos no ano em que estivera doente. Ele se lançou aos estudos. Na verdade, ele estudou tanto que não só alcançou o ano perdido, mas também completou os trabalhos do ano seguinte. Ele foi declarado pronto para ir para a faculdade. O pai de Adoniran se formou pela Universidade de Yale, mas como New Haven, em Connecticut, ficava muito distante de Plymouth, ele procurou uma faculdade mais próxima de casa para ser frequentada pelo filho mais velho. A Universidade de Harvard distava apenas 80 quilômetros ao norte, mas o pai de Adoniran não estava muito impressionado com a educação religiosa dada lá. Era muito diluída para seu gosto. Por fim, ele decidiu que Adoniran deveria frequentar a faculdade de Rosedale, em Providência, 80 quilômetros ao sul. Em 15 de agosto de 1804, apenas 6 dias após o aniversário de 16 anos, Adoniran, acompanhado do pai, partiu em diligência para Providência. Ele levava consigo um conjunto de roupas extras e os livros, todos enfiados na mesma mochila de couro antiga que seu pai usara quando fora para a faculdade.
Enquanto esperava no calor da tarde de agosto em Providência, aguardando que os portões de madeira da faculdade fossem abertos, perguntas passavam pela mente de Adoniran. Como seria estudar longe da família? Ele havia conquistado os prêmios acadêmicos na escola local, mas poderia acompanhar os jovens influentes que normalmente frequentavam faculdades como aquela? E que tipo de homem ele seria quando, depois de 4 anos de estudo, ele passasse pelos portões com um diploma na mão?